Já falamos sobre quem é o Filho de Deus e hoje nós vamos falar sobre a obra do Filho de Deus. O que ele fez exatamente por nós? O que Cristo fez exatamente por nós? É interessante nós observarmos que Cristo revela de uma maneira muito plena e ao mesmo tempo o alcance da graça de Deus e o alcance da sua ira. Observe que a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado, o mundo jaz no maligno, mas ela também nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que a única forma de demonstrá-lo, sem deixar qualquer sombra de dúvida, foi enviando o seu Filho Jesus Cristo para salvá-lo. Nós encontramos isso em João, no capítulo 3, verso 16, um texto que todos nós conhecemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa Deus amar o mundo? Ora, o estado do mundo, por causa do seu pecado, ainda é, de inteira e completa inimizade contra Deus. Porque é exatamente isto o que o pecado proporciona. Esta é a consequência do pecado. Um afastamento de Deus e uma desobediência voluntária à sua vontade revelada. O homem, por causa do seu pecado, prefere obedecer a Satanás. O homem prefere obedecer aos seus próprios instintos, chamados pelas Escrituras de concupiscências da carne, e assim ele se coloca como inimigo de Deus. Mas Deus nos diz que os seus caminhos, que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Em Isaías, no capítulo 55, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Colocando isso de outra maneira, o apóstolo Paulo diz que nós não conseguimos conhecer a mente do Senhor. Agostinho interpreta estas coisas afirmando que a nossa mente finita não pode conter as coisas infinitas de Deus. Já falamos sobre isso quando mencionamos os atributos de Deus. Assim, nós não podemos nem de longe imaginar a extensão nem o propósito do Senhor Deus. Embora inimigos de Deus, o mundo continua sendo alvo do seu cuidado e amor. A Bíblia diz que o Senhor faz vir a chuva sobre justos e sobre ímpios. Jó, no capítulo 34, diz que se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Pois, segundo o apóstolo Paulo, em Deus nós nos movemos e existimos. Em Atos, capítulo 17, verso 28, ele afirma isso: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Isso significa que não há vida fora do propósito divino e a vida não pode continuar fora do cuidado divino. E mesmo a vida do mais incrédulo, do mais ingrato, do mais rebelde dos homens está nas mãos de Deus. Quando Deus resolveu enviar Jesus, como já vimos em João 3,16, ele estava provando o seu amor por nós, suas criaturas, mesmo no estado de rebelião. Em Romanos 5,8, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, o Filho de Deus, veio com uma missão bastante clara: resgatar pecadores, transformando-os de inimigos e rebeldes em filhos amorosos e dedicados. Jesus Cristo afirmou isso, que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Mas como ele conseguiria isso? Com ensinamentos? Com palavras? Com filosofia? Com exemplo? Qual seria o caminho para conseguir esta tão grande transformação necessária no ser humano? Filosofia? Ensinos? Não, mais do que isso. Palavras, ensinamentos, exemplos, filosofia não seriam suficientes para mudar a natureza humana. Isso poderia mudar o exterior, poderia dar uma nova moralidade, uma nova filosofia de vida, mas jamais mudaria a essência do homem. Por quê? Por causa do pecado, o homem vai sempre insistir em lutar contra Deus.
Em Gálatas, no capítulo 5, verso 7, Paulo nos lembra que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque carne e espírito são opostos entre si. Embora o Senhor Jesus tenha realmente nos dado exemplos de amor e mandado que os seus discípulos também se amassem, também demonstrassem este mesmo amor que ele demonstrou, o Senhor Jesus também deu exemplos de humildade e orientou os seus discípulos para que eles também dessem exemplos, também eles fossem humildes. Jesus curou as mais diversas enfermidades e até mesmo ressuscitou alguns mortos, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, seu amigo, que era já morto de 4 dias. Mesmo assim, embora tenha gasto bastante tempo ensinando, nada disso seria suficiente para mudar a natureza dos homens. Era necessária uma transformação radical que só viria mediante o cumprimento integral da missão de Jesus. 1 Timóteo 1,15, Paulo lembra que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No começo, nem mesmo seus discípulos mais íntimos, como Pedro, que esteve com Jesus desde o primeiro momento, desde a primeira chamada dos discípulos lá na beira do lago, a pesca maravilhosa, esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, foi um dos poucos que receberam o privilégio de estar com Jesus quando a filha de Jairo ressuscitou. Mesmo Pedro tinha dificuldade de entender isso, a ponto de tentar impedi-lo. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, que ele fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que ele fosse morto e que só depois de 3 dias ressuscitasse, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, porque ele não entendia estas coisas, a ponto de Jesus ter dito para ele: afasta Satanás, ou afasta adversário, porque não cogitas das coisas de Deus, ou seja, não entendes as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Então era preciso mais do que filosofia, era preciso mais do que ensino, era preciso mais do que curas, era preciso muito mais, era preciso obediência completa. Em Filipenses 2,8, Paulo diz que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Era preciso que o justo substituísse os injustos na morte. O inocente tinha que morrer para dar vida aos pecadores. Pedro, no capítulo 3, verso 18 da sua primeira carta, ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Assim nós podemos resumir a obra de Deus em favor dos homens através do seu Filho Jesus com a seguinte expressão: um justo, uma pessoa sem pecado, tomou o lugar do pecador, para que o pecador possa então, crendo neste justo, aproximar-se de Deus, porque os seus pecados já foram pagos. Cristo morreu em lugar de pecadores. O justo foi feito pecado em nosso lugar e abriu então um novo, um vivo caminho pelo qual nós temos acesso ao Pai. Voltaremos em breve com novos temas. Um abraço do coração do pastor.